Sabe aquelas nossas reações que parecem sair no piloto automático? E se eu te disser que a gente pode sim reprogramar isso? Hoje vamos mergulhar numa técnica super poderosa para a gente treinar nosso cérebro e finalmente escolher como reagir ao mundo. A grande sacada é que a gente não precisa ser refém dessas reações habituais. É totalmente possível treinar nossa mente para responder de um jeito diferente, sabe? Criando, assim, hábitos emocionais que jogam a nosso favor. Bom, para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de gatilho emocional. Pensa nele como se fosse o botão de start. É alguma coisa que acontece fora da gente e que num piscar de olhos dispara uma reação interna. A gente não sente as coisas do nada. Quase sempre tem um gatilho por trás. O que acontece é que, com o tempo, o nosso cérebro vai aprendendo a ligar um gatilho específico a uma resposta emocional. Aconteceu uma vez, o cérebro reagiu e pronto, criou um link. Da próxima vez que aquele gatilho aparece, a mesma reação é ativada. E isso vira um hábito, uma resposta que a gente nem pensa para ter. Certo. Então, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é a consciência. A gente precisa identificar exatamente qual é o gatilho e qual é a reação que a gente quer mudar. É uma relação bem direta de causa e efeito. Por exemplo, o gatilho é ver o chefe. O efeito, um sentimento de constrangimento. O gatilho é pensar em ir para a academia. O efeito, aquela desmotivação que bate na hora. Uma coisa leva diretamente à outra. E aqui tem um ponto bem interessante. Quando a gente fala de um estado indesejado, não quer dizer que seja um sentimento ruim, tá? Às vezes pode ser até uma emoção positiva, como o desejo, só que direcionada para algo que não ajuda a gente a chegar num objetivo maior. Pensa assim, sentir desejo é bom, mas o desejo por um bolo de chocolate gigante pode não ser nada útil se o objetivo principal é ter mais saúde, certo? Nesse caso, o desejo é um estado positivo, mas que a gente não quer para aquela meta específica. Legal, identificamos o padrão antigo. Agora vem o passo 2. Vamos escolher, de propósito, qual estado emocional seria mais útil, mais inteligente para a gente ter naquela situação. Então, em vez de se sentir com vergonha ao ver o chefe, talvez a pessoa queira se sentir confiante, ou, sei lá, empoderada, ou simplesmente à vontade. A pergunta que fica é, qual sentimento daria os melhores resultados ali? Mas atenção, antes de instalar esse sentimento novo, tem uma ação que não dá para pular. A gente precisa quebrar o estado emocional atual. É como fechar um programa que travou no computador antes de abrir um novo. Isso é o que a gente chama de quebra de padrão. E pode ser algo bem físico, como levantar, mudar de posição, ou algo mental, tipo pensar numa coisa totalmente aleatória. Qualquer coisa que corte o fluxo daquela emoção automática já serve. E agora, a gente chega no coração da técnica, o passo 3. É aqui que a mágica acontece. A gente vai, de fato, treinar o nosso cérebro para criar um novo caminho, ligando aquele gatilho antigo a esse novo sentimento que a gente escolheu. E isso é feito com um tipo de ensaio mental. O processo é mais ou menos assim, ó. Primeiro, você acessa o estado de confiança internamente. Traz ele para dentro de você. Depois, segurando essa confiança, você imagina o gatilho. O grande segredo é manter o foco na sensação nova, na confiança, e não no gatilho. E aí é repetir, repetir, até que o cérebro cria uma nova associação. Agora, ver o chefe significa sentir confiança. Ok, mudar a reação emocional é a base. Mas o objetivo final mesmo é ter comportamentos mais úteis. A emoção é o combustível para a gente agir. Pensa comigo, uma nova emoção leva quase que naturalmente a novas ações. A mudança não é só sobre se sentir diferente, é sobre agir diferente para ter resultados melhores. Por exemplo, ao se sentir confiante, em vez de com vergonha na frente do chefe, o que a pessoa pode começar a fazer? Talvez falar com mais clareza, manter o contato visual, dar ideias. O novo sentimento abre a porta para novas ações. E para fechar, o passo 5, que é basicamente o seguinte: como qualquer habilidade nova, para a gente ficar bom nisso, tem que praticar. E a chave é sempre começar com os desafios pequenos, de baixo risco. É que nem no videogame, né? Ninguém te joga na fase do chefão final logo de cara. Primeiro, a gente aprende os comandos básicos, pega o jeito da coisa. Aqui, a lógica é a mesma. A habilidade é construída aos pouquinhos. Dá para começar a treinar com coisas do dia a dia, tipo, qual sentimento aparece quando se abre a geladeira? E na hora de deitar na cama? Esses são ótimos campos de treinamento para a gente afiar essa habilidade antes de usar em situações mais complexas. Então fica aqui a reflexão. Qual pequena reação automática vai ser a primeira a ser transformada? É bom lembrar que o poder de escolher como a gente reage, ele começa com um único e pequeno passo.